Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus saiu e foi para a região de Tiro e Sidônia. Entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse que ele estava, mas não conseguiu ficar escondido. Uma mulher que tinha uma filha com um espírito impuro ouviu falar de Jesus. Foi até ele e caiu aos seus pés. A mulher era uma pagã nascida na Fenícia, da Síria. Ela suplicou a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Jesus disse: deixa primeiro que os filhos fiquem saciados, porque não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher respondeu: é verdade, Senhor. Mas também os cachorrinhos debaixo da mesa comem as migalhas e as crianças deixam cair. Então Jesus disse: por causa do que acabo de dizer, podes voltar para casa. O demônio já saiu de sua filha. Ela voltou para casa e encontrou sua filha deitada na cama, pois o demônio havia saído dela. Palavra da salvação. E as palavras do Santo Evangelho. Queridos irmãos e irmãs, querido diácono, a liturgia desta quinta-feira, da quinta semana do tempo comum, nos apresenta ainda, de acordo com o primeiro livro dos Reis, Salomão, filho do rei Davi. Ontem o texto exaltava a sabedoria de Salomão, até ontem. E hoje diz exatamente o contrário, que ao chegar na velhice de Salomão, que era um rei muito sábio, ele pecou. Suas mulheres desviaram seu coração para outros deuses, e Salomão se afastou da sabedoria, se afastou de Deus, e construiu um templo para um Deus escolhido, um outro Deus, em um monte que havia no monte. E aí, a partir disso, Deus também, como que rechaçou, se afastou de Salomão. É interessante que o autor sagrado coloca, que Deus só não tirou o reino de Salomão em respeito ao seu pai Davi, porque Deus se lembra sempre da aliança, ainda que nós sejamos pessoas fracas na fé, o Senhor se lembra sempre da aliança. Nós sabemos que a história do povo de Israel depois só vai despencar, só vai descer. O reino será dividido, depois o reino do norte vai ser tomado pelas tribos pagãs, pelo povo que vem de fora, e por aí vai, né? Então, como eu havia dito algumas semanas atrás, nunca mais haverá uma unidade assim no reino de Israel, como houve durante o tempo do reinado de Davi e de Salomão. Tudo vai se acabar. Mas o reinado de Davi e de Salomão são apenas uma imagem daquilo que será o reinado do próprio Deus, o reinado de Cristo, a Jerusalém celeste do céu. Aqui se trata apenas de um reinado humano, por isso comporta também alguns defeitos, muitas dificuldades e fraquezas. Se por um lado o rei Salomão, que havia sido um grande rei, muito sábio, construiu o templo de Jerusalém, inclusive, o templo de Salomão,
para introduzir lá a arca do Senhor, se esse grande rei se afastou de Deus, no Evangelho nós temos uma outra situação. Uma mulher pagã se aproxima de Deus. Então alguém que era muito próximo de Deus, que era o rei Salomão, se afasta e perde a sabedoria. E uma mulher que era, no Evangelho, uma mulher que era uma pobre pecadora, uma mulher que era Felícia, nascida na Felícia, uma mulher pagã, ela se torna então sábia, porque ela se aproxima de Jesus, se aproxima de Deus. Ou seja, as nossas virtudes, aquilo que nós trazemos de bom, só existe quando em relação a Deus. Ninguém é bom por si mesmo, ninguém é sábio sozinho. Nós só somos bons ou somos sábios porque recebemos isso de Deus, recebemos como graça de Deus, recebemos isso quando nós estamos perto de Deus. Mas se a gente se afasta um pouco, nós já perdemos a graça. Por isso essa mulher, ela demonstra uma grande fé, se aproxima de Jesus e pede a cura da sua filha. E ela não tinha a mesma fé de Jesus, né? Não professava a mesma fé, mas tinha muita fé, acreditava plenamente que Jesus podia fazer alguma coisa por ela. E Jesus responde: não é justo tirar os filhos para dar aos cachorrinhos. E ela diz: Senhor, mas também os cachorrinhos comem as migalhas que caem na mesa do Senhor. E Jesus fica admirado, não só com a fé, mas também com o gesto de humildade, porque ela sabe, entende, que mesmo uma pequena migalha do amor de Deus já seria suficiente para salvar a sua vida e a vida da sua filha. Que nós possamos imitar essa mulher ao nos aproximarmos de Cristo com humildade. Quando a gente se aproxima de Deus com as mãos vazias, como essa mulher se aproximou, Deus nos enche de bens. Mas quando a gente se aproxima de Deus com as mãos cheias e o coração cheio, não tem onde Deus nos acumular de graça, porque nós já estamos cheios de nós mesmos. Então, vamos nos aproximar de Deus com o coração puro, com o coração vazio dos egoísmos, vazio de nós mesmos, para que a gente